Aqui estamos reunidos, mais uma vez, para nos deliciarmos, nos banquetearmos com as reflexões, com as meditações, com as histórias, as ilustrações acerca do Evangelho. Possamos vibrar, endereçar os nossos pensamentos à nossa irmã Ângela Linhares, que estará conosco neste momento, fazendo estas reflexões. Que Jesus nos ilumine a todos, nos traga paz e faça brotar em nós os bons sentimentos tão necessários ao nosso mundo de hoje. Vamos neste momento fazer o nosso Evangelho, pedir a espiritualidade que possa nos colocar em relativo silêncio para os nossos trabalhos de hoje e que a grandeza da vida, a beleza de um dia que amanhece, possa trazer aos nossos corações a gratidão profunda pela existência, pela possibilidade de aprendermos, de palmilharmos passo a passo as novas alegrias do conhecimento e da sabedoria. E também do amor, porque a sabedoria é aquela parte do conhecimento que é movida e banhada de amor. Vamos hoje estudar no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, a questão do ponto de vista. Vamos ver. Pilatos teve encontrado Jesus ali, vindo à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? O Senhor Jesus respondeu-lhe: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui, não. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Aqui ele disse, ele já tinha dito naquele estudo que a gente fez esses dias, né, sobre Mateus, ele não pedia para as pessoas o honrarem neste mundo. Lembra quando ele queria trazer aqueles homens ricos para ver se Jesus os fascinava com alguns milagres, como eles chamavam, né? Aí Jesus disse: não, o lugar que eu quero que você me cultive é no santuário do seu coração, é no perfeito conhecimento de si mesmo. Ele disse nesses termos exatamente. Então, não são nos altares externos, é na sua transformação interior que se faz com o modelo que ele traz. O modelo e a guiança, né? A guia que ele traz. Então, vamos estudar aqui o ponto de vista. O ponto de vista é essa possibilidade que a gente vai ter de se colocar como espírito, né? Nós não somos um corpo que apontamos lá para cima como se nosso espírito fosse uma coisa esvoaçante, não. Nós somos um ser espiritual que transitoriamente lida, possui um corpo, nos foi dado pela grandeza de Deus para que a gente com ele possa viver dessa profunda ligação com as situações da condição humana, evoluirmos. A forja, como a gente diz, o fogo, né, que burila todas as intenções e aprendizagens do espírito na nossa verdadeira pátria, que é espiritual. O ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, sua transformação, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Isso é fantástico, essa colocação de Kardec. Ele diz que muda completamente a forma de você encarar a vida terrena, você percebendo que aqui você está transitoriamente.
o apego, né, que dizem os budistas, né, no estudo que a Joana de Ângeles faz sobre o sofrimento, ela traz o pensamento de Buda. Buda é um dos auxiliares de Cristo mesmo na Terra. E ele mostra que, no fundo, a dificuldade maior que a gente tem na Terra e que é a causa dos nossos sofrimentos é o apego. Né? Mas eles vão propor soluções desse apego muito dentro daquele cânone oriental, né? De contemplação, de trabalho com si mesmo, de uma forma diferente, como interiorização. Né? E o Cristo vai admitir tudo isso, propor tudo, mas colocar a caridade como a grande guia e o seu modelo, né, de entrega ao outro, às situações da própria vida, mas com esse testemunho de que a outra é um pouco diferente, né? Está em serviço, servir a Deus na prática do contato com os homens, com os seus sofrimentos, é que marca a diferença da nossa relação com a espiritualidade. A nossa relação com o outro é movida e é alimentada pelo reflexo da nossa relação com Deus. Ele diz no Evangelho, em outro lugar, que a gente vê na vida pessoas que não têm essa dimensão de uma referência maior, que seja transcendente, que não seja só da matéria. Elas têm realmente impulsos generosos, mas para dar uma solidez assim de muito tempo, essa outra compreensão de fé como motivos divinos do além desta vida, ela dá uma substância, como diz o povo, muito diferente. Então aqui ele está dizendo que muda seu ponto de vista. As dificuldades e tribulações, ele vai vê-las de outra forma, suportar com paciência, sabê-las de curta duração, sabendo que segue-se a esse estado de dificuldades, um estado mais feliz, mais ditoso. A morte deixa de ser algo aterrador para ser a porta que se abre a uma outra experiência do nosso ser. Sabendo temporária e definitiva as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, a nossa questão aqui com as coisas da terra, a gente adquire aos poucos, não é? Aos poucos é uma construção, uma calma, uma serenidade, talvez que nos tira muito do amargor. Ele usa essa palavra, que nos tira o amargor das dores que a gente encontra na Terra. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos à vida terrestre. Sem nenhuma certeza do porvir, já que tudo está no presente. E assim, não vendo mais do que os bens da terra, qual uma criança que não vê mais do que seus brinquedos, olhe, ele não pode lutar por coisas que ele não acha que são reais, que são as coisas espirituais. A perda do menor dos bens lhe ocasiona uma tortura, uma angústia. E assim ele fica, vamos dizer, manietado, torturado, um pouco aprisionado por essa gaiola da materialidade, da transitoriedade das coisas que ele mesmo construiu. Colocando o ponto de vista de outra forma, tudo muda. Como as estrelas do firmamento, a humanidade se perde na imensidão, no sentido de que há um infinito pela frente. Percebe-se que os pequenos, os grandes na Terra, são espíritos iguais diante dessa imensidão. E que o que a gente tiver feito de bom, a gente carrega conosco. É interessante que o Bezerra de Menezes, nesta encarnação em que ele foi Bezerra de Menezes, nesta última, ele conta que antes de quando a esposa dele desencarnou, ele não tinha, devia estar fazendo entre 4 e 5 anos de casado, tinha 2 filhos, era louco por ela. Ela desencarnou dentro de 24 horas. E ele
ficou surpreendido. Ele ainda não era espírita, ele se considerava ateu, porque era depois da faculdade de medicina. E na medicina ele viu muita coisa que o deixou distante da espiritualidade, da religião, porque ele trazia aquela espiritualidade que é aquela vivência da religião muito profunda, muito plantada no seu ser, não é? E em algum momento ela ia aflorar. Na infância dele, aqui no Ceará, lá no Riacho do Sangue, ali no Jaguaretama, a mãe dele tinha relembrado, porque certamente ele trazia, a gente sabe, né, do mundo espiritual todo um acervo, mas que precisa ser acordado. Você está vendo, o Bezerra de Menezes já tinha vivido coisas, já tinha sido Zaqueu, não é? Um espírito que foi apóstolo, Matias. Isso hoje em dia é consenso. Aquela do quinto varro as pessoas têm dúvidas. Já dizem que não, mas uma parte, mas é tranquilo que ele foi. Zaqueu é verdade. Zaqueu, aquele que era rico e que Jesus foi passar um dia na sua casa. Aí depois da crucificação, o Pedro chama ele para substituir Judas. Aí ele diz que não vai substituí-lo, mas que aceita o convite de ser o apóstolo Matias. Ele muda o nome que era comum. Quando você mudava, é como se você tivesse renascido para uma nova vida. Era o costume daquele cristianismo primitivo. Então a gente vê aí no Bezerra que ele trazia conhecimentos e que vão desabrochar quando você trabalha nessa direção. Você pode ter um conhecimento musical, se você não estudar, ele não aflora. Às vezes você tem indícios, não é? Por quê? Porque você, às vezes, tem uma tarefa muito grande naquela área e você vai ser direcionada para aquilo, mas precisa haver um movimento da sua parte. A gente vai ver um pouco isso. Essa questão do que é o enigma do destino e o que é uma coisa que é sua, que você sempre vai ter coisas que você não elabora ou não entende completamente, entende mais ou menos, entende até um certo ponto, mas a cada dia a vida lhe coloca questões sobre o seu ser que são novas, ou pelo menos que tem meandros, que tem detalhes, que tem nuances, que a gente não desvela tudo. É como se a gente tirasse vários véus de cima de um campo de luzes e de um ser lindo, né, que são as pessoas, elas estivessem cheias de véus, e você visse a pessoa, mas tem os véus que você vai tirando com o conhecimento dos enigmas do seu destino, do seu ser, e da dor, como diz Leon Denis, a dor desvela enigmas. Por que isso comigo? Por que eu? Não é? Por que dessa forma? O que eu posso aprender com essa experiência? Assim. Então ele vai dizer que o Espiritismo dilata e rasga os horizontes do instante atual, desvelando esse ponto de vista da vida futura. Faculta, assim, quer dizer, possibilita uma base real à fraternidade universal. Porque se você só vive essa vida, por que você seria tão solidário? Se você vai continuar suas solidariedades, as suas próprias vidas, uma e outra que você vive, são solidárias, porque tem um nexo, uma razão de ser. Aquelas suas experiências, elas se relacionam uma com a outra, de outras vidas, das que você vai ter. Há uma relação, há algum nexo que você vai estabelecendo, vai conhecendo entre as suas escolhas de experiência. Então, essa solidariedade das nossas vidas, das vidas dos seres que estão reencarnados e das vidas dos que estão no outro plano, é isso que Kardec diz também, que muda nosso ponto de vista. Aqui é um elogio à imortalidade e a todas essas questões que o Espírito traz, como a reencarnação. Então, hoje a gente vai estudar uma coisa que vamos dizer que é uma narrativa que se dá assim. A gente teria duas coisas importantes para trabalhar. Não sei se vai dar tempo, talvez só uma. A gente está vendo uma médium no centro espírita
e tem o diretor, e ela está psicografando diante de uma assistência pequena, não é? E tem alguns trabalhos desse tipo em centro espírita, ela está psicografando para as pessoas que estão presentes, vem cartas para as pessoas. E as pessoas estão esperando para fazer tratamentos, para tomar passes, né? Enquanto espera, há aquela fala do evangelho, e na mesa onde o orador está, depois que ele cala, ou mesmo quando ele está falando, ela fica psicografando, chama Ambrosina. E a equipe do André Luiz vai conversar. Aí ele diz, por que tantas mensagens pessoais? Aí o Hilário, que é o rapaz do grupo do André Luiz, que sabe mais do que ele, o instrutor dele nessa hora, diz, são respostas para os companheiros aqui presentes, os encarnados, as pessoas que estão solicitando assistência e conforto. E essas respostas trazem a equação definitiva para os problemas que elas trazem. Olha, ele pergunta se essas respostas elas vão, enfim, se eles vão dar resposta naquelas psicografias. Aí ele diz assim, não, a resposta definitiva, a equação definitiva, não. Porque entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. Olha, não é proposta da espiritualidade te dar a solução pronta. A gente botando o adjetivo pronta fica mais claro. Ela vai lhe dar o auxílio, mas a procura é o enigma da sua vida que você vai equacionar. Mas ela lhe dá um campo, vamos dizer, semântico ou de significação, no qual você vai elaborando coisa, como se você tivesse um alimento, estivesse num campo de cultivo de flores, de alimentos, e ali você se alimentasse sempre. A pessoa não diz, está aqui seu alimento, é só esse. Né? Não há esse trabalho, vamos dizer, pelo outro, não. Do auxílio para a solução tem uma grande distância. Não podemos esquecer que cada um de nós possui seus próprios enigmas. Enigmas é uma palavra do texto. Se é assim, pergunta André Luiz, por que o intercâmbio? Por que a mediunidade? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica para os tormentos dos nossos irmãos, que ainda estão na carne, que ainda estão com o corpo físico, por que a porta aberta entre nós, desencarnados, e eles? Já que a gente não pode lhe dar uma solução, por que a gente vai se comunicar com eles? Olha a pergunta do André Luiz. Aí o Aulus, agora o instrutor dele mesmo, que o Hilário também era um companheiro que sabe mais, mas era companheiro. Aí vem um outro instrutor mais que tem mais cabedal de conhecimentos e diz, não te esqueças, André Luiz, que a cooperação é um impositivo sagrado, quer dizer, é uma lei sagrada na estrada de cada ser. Olha, como Deus é bom, como Jesus é maravilhoso, porque ele nos dá o anjo guardião, todas as situações da espiritualidade para nos acompanhar. A prece que traz todo o tempo que você a invoca, alguém para ali se aproximar de você, às vezes o seu próprio anjo, e você não está escutando. Então, a gente às vezes se esquece que ele existe, né? que está querendo todo o tempo que a gente lhe solicite. É isso, o texto do Livro dos Espíritos diz isso. Mas voltando aqui, não te esqueças que a cooperação é uma lei na estrada de todos os seres. Na vida eterna, a existência do corpo físico, por mais longa que te pareça, é um período de aprendizagem. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Olha que texto lindo, né? Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta de ser melhor, a meta da angelitude.
de sairmos de uma animalidade brutal, não é? Contudo, não avança sem auxílio. O ser não avança sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos, que somos nós que estamos vivos, ele diz, precisam amparar os que estão na matéria densa, porque nós voltaremos a ela. E isso já é aprendizagem para nós. E porque o amor é um dever sublime de todos. E os que estão encarnados precisam aprender a cooperar com os desencarnados também, além do seu próprio destino. De forma que esse liame facilita os dias de agora e os de amanhã. Aí o companheiro dele de trabalho, da equipe espiritual, diz, sim, eu me colocando na situação de uma criança, eu entendo, mas veja, quando a gente procura, está muito angustiado, a gente quer uma solução definitiva. Aí ele continua respondendo, essa é uma atitude de viciação mental do planeta. Jesus auxiliou doentes, mas não os retirou das questões fundamentais do seu espírito. Zaqueu, o rico, que era a reencarnação do Bezerra de Menezes, né, que foi prestigiado pela visita do mestre de Jesus, que disse, eu quero pernoitar da sua casa, desce daí que eu vou para lá, estar com você. Ele não deixou que ele resolvesse os enigmas do destino dele, o que ele ia fazer com a vida dele, depois que viu o mestre, porque as coisas adquiriram um sentido novo. Isso foi no crescendo até depois da crucificação, quando ele vai se fazer discípulo. Maria de Magdala, ele diz aqui, recebeu todo o amor do mestre, mas não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate de renovação interior. Ela precisava vencer aquela viciação do sexo, né, que ela tinha. Então, ela precisava de mudar. Tinha um trabalho ali que pertencia a ela. Paulo de Tarso, então, da estrada de Damasco, foi distinguido por um apelo pessoal do Cristo às portas de Damasco. No entanto, não foi dispensado o trabalho de mudança interior e de auxílio aos seus irmãos na construção dos grupos cristãos. Enfim, todos os que estavam dormindo e acordaram para as realidades espirituais precisam fazer o seu esforço diário de iluminação própria. Não podem furtar-se ao trabalho de aprender as lições, como qualquer aluno. Aí, quando ele estava falando assim, ele viu um espírito se aproximar de uma mulher, ou viu uma mulher chorando, ficar meio fora de si, assim. Aí o pessoal do centro espírita levou-a para um lugar para escutá-la melhor, porque ela estava numa assembleia coletiva, num lugar coletivo, e ela se expandiu demais. Então ela dizia, meu filho, se você não está morto, venha me ver, visite-me, estou morrendo de saudade, estou morrendo de angústia. Era um filho dela, que tinha desencarnado há meses, quer dizer, não fazia anos, mas ele não disse quantos meses, e ela estava numa profunda angústia. E o rapaz estava completamente fora de si. Ele chegou perto dela e disse, estou aqui, não morri, ouça-me, perdoe-me, estou como que naufragando. Agora vejo que não fiz correto, o sofrimento meu agora é de vergonha, perdoe-me, minha mãe. A minha vergonha me aflige o coração. E ele estava com desespero evidente, não é? Então os espíritos ajudaram a moça e o plano espiritual levou o rapaz para outro lugar, porque não adiantava ele se aproximar demais da mãe, porque ele estava em desequilíbrio. Então, às vezes, aquela mãe estava querendo a carta daquele filho, que é o que costuma acontecer. Já vi gente que caiu o celular. Já vi gente que pede, às vezes, a gente, quantas vezes pede, eu queria uma carta daquele filho que morreu, daquele pai, daquela mãe, e o espírito não está em condições. Esse caso aí é o de um suicida. É mais fácil a pessoa compreender que o suicida não esteja em condições, não é mesmo?
Mas não precisa ser suicida para não estar em condições. Às vezes tem vários aspectos que fazem com que aquele contato, aquela carta, vamos dizer, dos mortos, como as pessoas dizem, que estão vivos, né, no plano espiritual, para que aquela carta não chegue, não seja preciso vir naquela hora. A gente viu essa semana um evangelho em que a carta foi importante. Foi para uma mãe que tinha se desvelado com um filho que desencarnou com droga, mas ela tinha ela tinha dado um amor imenso, a tal ponto que ela e o marido e os 2 filhos delas, outros, até o ponto que ele se transformou. Não chegou a mudar nessa vida, morreu no confronto de assalto atrás de droga, mas ele já estava mudando e do lado de lá ele complementou. Por quê? Porque o corte que ela fez das experiências antigas que ele vinha de muitas e muitas vidas, o corte foi o amor dela. O amor que você dá, você pensa que não surte efeito agora, mas um dia ou depois a pessoa cai em si, como disse a Joana, e percebe. Então a sua parte é plantar. Então eles vão auxiliar. Aí ele diz assim que, olha, ela vai ter... E então, qual é a ajuda que a gente está dando? Ele diz, anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se, ainda não está em equilíbrio, está em flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, ela quer vê-lo, quer a carta e tudo, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz ia constituir-lhe pavoroso martírio. Ela ia sofrer muito mais ao saber como ele está. Então, ela não merecia mais isso. Não poderá, deste modo, recolher-lhe a palavra direta. Mas com o trabalho espiritual que vai se processando, ela vai tendo energias novas para refazer-se e ajudá-lo. Porque cada prece dela o ajuda. Cada hora que ela está equilibrada, onde ele estiver, ele vai receber aqueles eflúvios, aquelas coisas boas, e ele vai fazer o caminho dele. Quando ele estiver em equilíbrio, ela vai ser levada no sono do corpo físico. E há várias formas de contato. Então, o fenômeno mediúnico, ele deve ser entendido como o clarão de uma nova era. Jesus liberou a mediunidade para sair do colégio sacerdotal, quer dizer, daquele fechamento dos iniciados de todos os tempos para a vida. Ele utilizou a mediunidade para acender a doutrina do amor, para pacificar aflitos, mas isso não evita os enigmas do nosso destino, o nosso trabalho de transformação. Aí André Luiz disse, eu estou começando a compreender. Aí ele ainda diz assim, a mediunidade não é a chave falsa para certos arranjos inadequados da Terra, mas sim o caminho correto para o nosso ajuste à vida superior. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo dos que estão do nosso lado na vida e dos que estão no outro plano. Mas não se pode esquecer que cada um de nós transporta questões essenciais a cada ser e necessidades intransferíveis. Quer dizer, a ajuda do outro, ela pode ser sempre válida, sempre você pode conversar, dividir tudo, mas tem algo que não se reduz a isso, algo seu que é muito maior, que é o próprio enigma do destino, que é aquilo que lhe leva também a ir mais longe, né? O apóstolo Paulo chamava de espinho da insatisfação, no sentido, eu diria até diferente, que é um estímulo, é uma sede de Deus, é como eu diria assim, uma sede de infinito que você traz. Leon Denis fala coisas muito bonitas sobre isso. Ele mostra que assim, é uma vontade de contactar, de tirar essa película fina que nos separa do outro plano, das pessoas que amamos e estão lá. Então, não peçamos à mediunidade funções milagreiras,
mas que ela nos ajude no serviço da própria ascensão. Não peçamos que ela nos retire as oportunidades de aprender e as responsabilidades, mas que nos estimule, nos ajude, até mostrando a direção, sim, mas não esperemos, já que a gente ainda traz sempre alguma coisa a perguntar, que não achemos que aquilo foi infrutífero a nossa busca, aquilo que a mediunidade aponta, ou nossa espiritualidade, ou nossos encontros com a prece. Não. E há uma ajuda sempre do plano espiritual. Isso pode às vezes não parecer claro, mas você vai adquirindo noções da consciência de que há um mundo, há um universo que traz leis de exatidão. Há sempre uma luz no plano espiritual, nos seus guias que orientam sua vida, que têm uma relação de afeto com você. Há sempre formas de lhe ajudar a sair dos labirintos da angústia, dos abismos, do desespero. Há sempre essas formas se você buscar. Então, ele está dizendo que a gente valorize o espiritismo e a mediunidade como 2 altares vivos no templo da fé, por meio dos quais contemplaremos a glória do espírito humano, que é seguir em direção ao amor que o mestre aponta e exemplifica. Muita paz.